Bem-vindos à conversa número 242, dedicada à gaivota de cabeça preta. Dou aqui as boas-vindas ao José Sousa. E Olá, Gonçalo. olá, antes de passarmos diretamente ao tema da conversa propriamente dita, eu hoje gostava de fazer aqui uma pequena homenagem ao meu tio Luís, que foi a pessoa que me abriu as portas deste mundo, e foi graças a ele que eu consegui evoluir e chegar ao ponto em que me encontro hoje. Portanto, nada disto teria acontecido se o meu tio Luís não me tivesse realmente dado aquele empurrão inicial. E porquê é que eu estou a referir isto hoje? Porque eu soube há 3 dias, portanto, na semana passada, estamos a gravar isto em janeiro, que o meu tio Luís faleceu aos 84 anos. E, portanto é um momento triste, naturalmente, mas não queria deixar aqui de referir isto, naturalmente, porque, como disse há pouco, foi a pessoa talvez mais determinante para eu conseguir desenvolver a minha atividade na parte da ornitologia e da observação de aves. E é curioso, um, por acaso, estar a falar disto a propósito da gaivota de cabeça preta, e depois mais à frente já vou referir porquê, porque tem a ver exatamente com as circunstâncias desta observação. Então, o teu tio Luís esteve envolvido na observação desta gaivota? Primeiro não, mas depois sim. Eu vou tentar então enquadrar isto um bocadinho melhor. O que é que aconteceu? Eu neste dia, isto foi no dia 9 de dezembro de 1989, era um dia de mau tempo, e eu neste dia fui a um sítio onde nunca tinha ido, talvez só conhecesse de passagem, mas nunca tinha pensado ir lá ver aves, que foi ao Cabo Raso, que é assim um cabo de baixa altitude perto de Cascais. Quem me falou nisto foi um observador um bocado mais velho que eu tinha conhecido na Liga para a Proteção da Natureza, chamado João Paulo Fonseca, e ele falou-me que para ver aves marinhas era interessante ir ao Cabo Raso. Penso até que ele terá referido que seria melhor quando estava mau tempo. A verdade é que eu nunca tinha ido ao Cabo Raso, aquilo não era servido de transportes. Ele até me falou que havia uns autocarros que faziam a ligação da estação de Cascais até ao Cabo Raso. E então eu, nesse dia 9 de dezembro, eu morava em Lisboa, meti-me no comboio no Caixo de Sodré, fui até Cascais, e em Cascais lá apanhei um autocarro que ia para ir para o Guincho, e tirei um bilhete para o Cabo Raso e saí no Cabo Raso, que, como se sabe, é assim um sítio que, tirando o farol, aquilo não tem habitações, não tem nada, portanto é um local ermo à beira do mar. E eu que nunca tinha feito observação de aves marinhas na vida, tirando uma ou duas sessões lá embaixo no Algarve com o Peter Harris na Ponta da Piedade, eu percebia muito pouco de aves marinhas, saio ali no Cabo Raso, sem saber muito bem o que é que havia de fazer, e de repente ali ao lado do farol vejo que está estacionada uma Renault 4L, portanto daqueles modelos que eram populares nos anos 70 e 80, da Renault, e lá dentro estava um indivíduo com binóculos a olhar para o mar. E eu achei aquilo assim um bocadinho inusitado, mas pensei, olha, um observador de aves, repara que eu praticamente, até essa data eu praticamente não conhecia observadores de aves, conhecia o meu tio, mais a família, porque havia alguns filhos dele que de vez em quando também observavam, conhecia lá as pessoas da Associação A Rocha, como o Peter Harris e as pessoas que trabalhavam lá, mais dois irmãos que eu uma vez tinha encontrado no Polo do Boquilobo, e mais um ou dois amigos que eu tinha metido nisto. Eu não conhecia mais ninguém e, portanto, não era nada normal em Portugal encontrar-se outros observadores de aves. E eu vejo ali um indivíduo a olhar para o mar, chego ao pé dele, comecei a meter conversa. E, e então ele explicou que estava ali a ver aves marinhas, e eu perguntei-lhe o que é que já tinha visto. E ele desfiou para ali uma lista de espécies de que eu nunca tinha ouvido falar, né? Entre moleiros e tordas e gaivotas e mais não sei o quê. E depois perguntou-me, então e tu o que é que viste? E eu, esta conversa foi em inglês, porque o senhor era estrangeiro. E ele perguntou-me o que é que eu tinha visto, e eu disse que não tinha visto nada porque tinha acabado de chegar. E então ele ia continuar a olhar para o mar, e eu perguntei se podia ficar ali a observar com ele.
E ele disse que sim. Só que, entretanto, começou a chover e ele deixou-me entrar para dentro do carro. Portanto, eu entrei para dentro do carro, fiquei no banco de trás, ao lado dele, a olhar para o mar. E neste tempo que eu ali estive com ele a olhar para o mar, aquilo estava um dia de bastante mau tempo e fartaram-se de passar aves marinhas. E foi nessa sessão de aves marinhas, de observação, que eu, neste dia, foi um dia memorável, para mim foi assim o meu primeiro grande dia de observação de aves marinhas, foi aí que eu vi as minhas primeiras gaivotas de cabeça preta. Nessa ocasião, assim que eu conseguisse identificar, terão passado umas 7 ou 10 ou assim, mas passaram outras. Depois passou o gaivotão, passaram outras espécies de gaivotas que eu irei falar em conversas futuras, passaram tordas mergulheiras, garajaus, moleiros grandes que eu já tinha visto, passaram 48, que era assim uma quantidade que eu também não fazia ideia de alguma vez ter visto, passaram 500 gansos patolas, portanto era um dia com já um movimento bastante razoável de aves no mar. E entretanto, quando ao fim de estarmos lá algum tempo, porque ainda havia muito movimento de aves marinhas e portanto ficámos ali a olhar para o mar, sei lá, umas 2 horas, e depois então o senhor trouxe-me, deu-me boleia de regresso até Cascais. E foi nessa altura que eu conversei um bocado com ele e fiquei a saber como é que ele se chamava. Este senhor era nem mais nem menos do que o mítico Colm Moore. Eu digo mítico porque muitas pessoas já ouviram falar dele, nunca o conheceram. O senhor viveu mais de 20 anos em Portugal. Ele é irlandês, apesar do nome ter uma sonoridade britânica, ele é irlandês. Ele viveu, como eu disse, duas décadas e tal em Portugal, e eu tive a oportunidade, depois disto, de fazer muitas saídas com ele, porque nós trocamos contactos e fui com ele a diferentes locais. Ele tinha um olho especial para raridades e ele, ao longo de 20 anos, descobriu imensas raridades e várias espécies novas para Portugal. Desde 2008, creio eu, ele já não reside no país, ele mudou-se para a China e desde então tem vivido na China. Portanto, eu ultimamente não tenho tido contacto com ele, mas este encontro, que foi absolutamente fortuito, de o encontrar no Cabo Raso, permitiu-me realmente tomar contacto não só com uma pessoa que já tinha muito mais experiência que eu, mas também com uma pessoa que tinha um olho especial para encontrar raridades. Isto só para contextualizar a observação deste meu encontro com o Colmur. Entretanto, ele deixou-me em Cascais e eu em Cascais fui até ali à Bahia, porque ele deixou-me ali alguns no centro, fui até ali à praia antes de ir apanhar o comboio e quando chega à praia de Cascais estavam lá 12 gaivotas de cabeça preta e, como se isso não bastasse, também 3 gaivotas pequenas, que era uma espécie que eu também ainda não tinha visto e que irei falar depois daqui a mais 2 conversas, porque entretanto pelo meio ainda aparece outra gaivota nova. Bom, eu quando estou ali na Baía de Cascais, já o Colmur se tinha ido embora, eu de repente vejo aquelas gaivotas e pensei, pá, o meu tio nunca viu isto, nem gaivota de cabeça preta, nem gaivota pequena. E é claro que no Cabo Raso não havia forma de contactar. Temos que lembrar que estamos em 1989, portanto não havia telemóveis. Eu ali, de repente, vejo aquelas aves ali às voltas a alimentarem-se em frente à praia de Cascais, onde tinha ali um pontão, e o que é que eu faço? Epá, eu tenho que ligar ao meu tio, ele tem que vir cá ver isto. E então vou a uma cabine telefónica, telefono para a casa do meu tio que morava em Oeiras e disse ao tio, olha, passa-se isto assim, assim, eu estou aqui na Baía de Cascais e estão aqui gaivotas de cabeça preta e gaivotas pequenas, o tio não quer vir cá ver isto. E ele foi lá ter, eu fiquei lá meia hora à espera e ele apareceu e conseguiu ver as aves. Assim que eu me recordo, foi a primeira vez que o meu tio foi fazer um tweet. Um tweet no sentido de ver uma raridade, embora isto não fosse exatamente uma raridade no sentido mais estrito do termo, mas para ele eram logo 2 espécies novas e, portanto, ele ficou todo contente. Portanto, até acabou por ser aqui uma coincidência curiosa eu estar a fazer esta homenagem, embora os motivos para a homenagem não sejam os mais felizes, mas é curioso eu estar a referir isto no dia em que eu acabei por proporcionar, no dia em que eu estou a falar de uma situação em que eu proporcionei ao meu tio a oportunidade de ver ali 2 espécies novas, ainda por cima de muito perto. Portanto, ele foi ter comigo à Baía de Cascais, vimos as gaivotas, depois penso que ele me terá trazido de volta até o Oeiras, já não me lembro, e curiosamente, eu depois ainda fui de comboio até ao Cais de Sodré, e quando cheguei ao Cais de Sodré, fui ali a pé até ao Terreiro do Paço, onde eu às vezes ia espreitar os guinchos, e estavam lá mais 4 ou 5 gaivotas de cabeça preta. Portanto, naquele dia havia gaivotas de cabeça preta por todo lado, e o Colmur chegou-me a dizer que só na viagem que ele fez desde a zona onde ele morava, que era ali na parede,
entre Oeiras e São Pedro, desde a parede até ao Cabo Raso, que ele só do carro tinha contado 600 gaivotas de cabeça preta enquanto conduzia. Eu até lhe perguntei como é que ele conseguia contá-las a partir do carro, e ele dizia que conhecia-as pela forma de voar. Claro que isto em 89 para mim era assim uma situação que me fazia alguma confusão, mas ele já tinha muito mais experiência que eu. Portanto, isto para dizer que isto foi um dia memorável em vários aspectos, memorável pela quantidade de aves marinhas, memorável por eu ter ido assim até ao Cabo Raso de autocarro, que acho que foi a única vez que fiz na vida, memorável por ter conhecido o Colmur, memorável por haver gaivotas de cabeça preta por todo lado e, enfim, memorável por ter dado esta oportunidade ao meu tio de ir ali ter comigo a Cascais ver duas espécies novas. É memorável que ainda vamos falar de mais umas gaivotas nas próximas conversas, não é? Sim, 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 sem dúvida, como disse há pouco. Gonçalo, que é uma cabine telefónica? Epá, pois é, a pergunta é um bocadinho ao lado do tema, mas já agora eu esclareço, porque eu referi isso. Como eu disse, nos anos 80, isto para os mais novos que nos ouvem, não havia praticamente telemóveis. Já existiam os telemóveis analógicos que eram assim uns tijolões, passa a expressão, que se levavam dentro das viaturas, mas não havia o telemóvel portátil como nós o conhecemos hoje. O que havia era essencialmente a telefonia fixa, portanto, os chamados telefones fixos, que hoje em dia existem essencialmente nas empresas, nos escritórios, algumas pessoas ainda têm em casa, mas cada vez menos. Mas na altura havia telefones fixos em casa e havia telefones fixos na rua que eram chamados telefones públicos. Os telefones públicos eram telefones que eram cabinas do uso público, onde qualquer pessoa podia ir e fazer uma chamada telefónica, metia umas moedas e telefonava. E foi isso que eu fiz. Portanto, eu procurei uma cabine telefónica, que havia um bocado de cabines telefónicas de todo lado, nas principais localidades, em vilas e cidades havia cabines telefónicas. Cheguei a uma cabine telefónica, meti umas moedas, telefonei ao meu tio, disse-lhe onde é que estava e ele foi lá ter. E fiquei à espera dele, porque não havia outra forma depois de comunicarmos. Portanto, fica aqui também o esclarecimento. Voltando ao tema das gaivotas, eu acho que quando se fala de gaivota de cabeça preta, principalmente para quem não está familiarizado com a identificação das gaivotas, carece daqui de alguma informação sobre a identificação, até porque ela é facilmente confundível em certas ocasiões com o guincho. Exatamente. A gaivota de cabeça preta é razoavelmente parecida com o guincho, embora com experiência não se confunda, mas para quem está a começar é passível de confusão, porque também é assim branca, preta e cinzenta, cinzenta clara por cima, branca por baixo e depois tem a cabeça preta na plumagem nupcial, portanto na época dos ninhos. Ou seja, ela durante a primavera e o início do verão, ou a partir do final do inverno, começa a ficar com a cabeça preta. Qual é a grande diferença em relação ao guincho? A nível da plumagem nupcial é que o guincho tem o barrete, não é preto, é castanho cor de chocolate. E o barrete do guincho não desce até à nuca. No caso da gaivota de cabeça preta, é mesmo preto carvão e desce até à nuca. Portanto, é um barrete completo. Além disso, no caso dos adultos, as primárias exteriores são completamente brancas, portanto, as asas são totalmente brancas ou cinza muito claro, e, portanto, quando a ave está pousada, pode-se ver as extremidades das asas brancas, e isso também é uma característica que permite distinguir. Quando estão pousadas lado a lado com os guinchos, são ligeiramente maiores, embora este seja um pormenor que às vezes pode escapar se a ave estiver isolada. Os juvenis em voo têm as patas escuras e têm as primárias exteriores totalmente escuras, que quando estão a voar acaba por se ver um triângulo escuro na parte exterior das asas. Aqui no nosso território, observar esta espécie requer mesmo, portanto, observar junto à costa, não é? Essencialmente sim, porque esta é uma ave de hábitos pelágicos. Aliás, como acontece com a maioria das aves de hábitos pelágicos, elas tendem a ser mais numerosas junto à costa quando está mau tempo. Possivelmente isto acontece porque elas se alimentam em mar aberto. E, portanto, alimentando-se em mar aberto, tendem a aproximar-se mais da costa quando há tempestades. Ou seja, quando nós vamos a uma praia a seguir a uma grande tempestade, mais frequentemente encontramos grandes números de gaivotas de cabeça preta do que quando está bom tempo. Mas isto é variável e às vezes também aparecem quando está bom tempo. Mas essencialmente são costeiras, aparecem nas praias, aparecem nos estuários, aparecem nas salinas e lagoas costeiras,
no interior são muito raras. Eu já vi uma vez no interior, em Vila Velha de Ródão, portanto ao pé das Portas de Ródão, após uma tempestade há uns três outonos atrás, acho eu, se a memória não me falha, em novembro de 2022, fui até Vila Velha de Ródão, passei lá após uma tempestade e estava lá um bando de 30 ou 40 guinchos pousado lá no meio do rio, e no meio estavam duas gaivotas de cabeça preta, um, que deviam ter subido o Tejo, possivelmente com os guinchos. Mas isto foi após uma tempestade. Mas mesmo quando eu morava no Algarve, recordo-me que, por exemplo, após grandes tempestades, eu ia até às Salinas de Tavira ou às Salinas de Castro Marim e encontrava lá grandes números de gaivotas de cabeça preta. Às vezes bandos com 500 ou 800, e uma vez na praia de Cacela Velha cheguei a ver 5.000. Mas nem sempre isto acontece. Em alguns invernos elas são muito numerosas e noutros invernos há muito poucas. Portanto, os números variam imenso, o que dá a ideia que, por um lado, dependem da meteorologia, sem dúvida. Quando está mau tempo, elas são arrastadas até às praias, mas, por outro lado, fica a sensação que, em alguns anos há muitas, noutros anos há poucas, porque elas podem ter ido para outro lado qualquer. Não é muito claro a razão destas flutuações. É uma espécie, digamos, que já haja ocorrência aqui nas nossas costas de há muito tempo atrás, ou isto é uma coisa mais recente? É relativamente recente. Nós, para entendermos a situação da gaivota de cabeça preta em Portugal, temos que olhar um bocadinho para a evolução da situação na Europa, ok? No passado, e no passado estamos a falar mais ou menos até meados do século XX, a gaivota de cabeça preta praticamente não nidificava na Europa Ocidental e era uma espécie que era quase exclusiva do Mar Negro e talvez do nordeste do Mediterrâneo, portanto ali para a zona de Itália para lá, mas era sobretudo o Mar Negro, que ainda hoje é onde estão as maiores colónias. Mas era uma espécie que era considerada relativamente rara a nível mundial, e até houve quem considerasse que estava em vias de extinção. Enfim, embora eu acho que esta expressão às vezes é usada de forma excessiva, mas a gaivota era relativamente rara. E o que se sabe é que até ao século XIX só havia um registro de uma gaivota de cabeça preta em Portugal, capturada em Setúbal no mês de novembro. Estava conservado no Museu Bocage, que é o tal Museu da Escola Politécnica que ardeu em 1978. Depois, na primeira metade do século XX, também era muito rara e é referida por diferentes autores, mas havia um total apenas de 5 exemplares em diferentes museus. Agora, o que se sabe ainda de meados do século XX é que esta gaivota era razoavelmente regular como invernante nas costas da Catalunha. Ou seja, elas saíam do Mar Negro e vinham para o oeste ao longo do Mediterrâneo, e havia muitas que vinham invernar às costas catalãs, principalmente catalãs. Não vinham até Portugal, ou vinham muito poucas. Entretanto, o que é que acontece? A partir aí dos anos, penso que 50, 60, esta gaivota começa a nidificar em números crescentes na Europa Central e Ocidental, e, portanto, a partir daí estabelecem-se colónias em vários países, primeiro no leste, elas nidificam numa fase inicial na Hungria, na Sérvia, na Itália já estavam também presentes, depois começam mais tarde a nidificar na Polónia, na Alemanha, e atualmente já nidificam França, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Espanha, República Checa, entre outros países. Portanto, houve um aumento muito expressivo, que se pode ver inclusivamente no mapa de variação do EBBA, e o aparecimento da espécie como invernante em Portugal dá-se mais ou menos em paralelo com essa expansão na Europa Ocidental. Aquilo que se sabe hoje é que as aves que invernam nas costas atlânticas da Península Ibérica, quer no norte de Espanha, quer na costa portuguesa,
são oriundas principalmente das colónias da Europa Ocidental. Portanto, nós temos cá hoje em dia muitas recapturas visuais de aves com ilhas coloridas vindas de Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e alguns países do leste que eu referi, como portanto, Hungria, aparecem bastantes, Polónia, etc. Já no Mediterrâneo, sobretudo na Catalunha, continua a haver uma proporção bastante grande de aves provenientes das colónias do Mar Negro, que estão situadas então na Ucrânia e na Rússia, sobretudo ali à volta daquela zona da Crimeia e zonas próximas. Portanto, as aves do Mar Negro invernam sobretudo no Mediterrâneo, talvez daí o nome em inglês Mediterranean Gull. As aves das costas europeias invernam também em grande número na Península Ibérica, mas principalmente nas costas atlânticas. E, portanto, como nós recebemos sobretudo aves das costas atlânticas, o aparecimento da gaivota de cabeça preta em Portugal tornou-se mais comum em paralelo com a expansão da população reprodutora na Europa Ocidental. Foi isso que se verificou, e desde finais da década de 80, que as gaivotas de cabeça preta passaram a ser uma observação, uma presença habitual e em números consideráveis ao longo de toda a costa portuguesa. Primeiro no sul e depois mais recentemente também no centro e no norte. O que se sabe é que mesmo no passado havia registros de aves ucranianas em Portugal. Pelo menos é citado pelos trabalhos do Francisco Bernis, que era um grande ornitólogo espanhol, com data de 1967. Portanto, já havia, e é possível que continuem a aparecer cá aves vindas da Ucrânia. São as tais que invernam no Mediterrâneo, algumas se calhar saem do Estreito de Gibraltar e aparecem cá. Mas a grande maioria, como eu disse, são das colónias da Europa Central e Ocidental. Olhando para o mapa do EBBA2, a população, digamos, reprodutora está-se a expandir também para norte. Portanto, aliás, até já vi uma bibliografia em que o pessoal que gosta de referir as alterações climáticas e que gosta destas aves que se expandem para o norte, não é? Sim, claro. Mas atenção, que embora elas agora tenham uma distribuição bastante vasta na Europa Central e Ocidental, as grandes colónias continuam a estar no Mar Negro. E, por exemplo, eu fui consultar o fecheiro com os dados populacionais que está no site da BirdLife. A população europeia tem entre 65 mil e 100 mil casais, dos quais entre 45 e 70 mil estão na Rússia e na Ucrânia. Portanto, cerca de 2/3 ou mais estão na Rússia e na Ucrânia. A Ucrânia terá entre 30 mil e 40 mil casais, e já terá tido mais, já terá tido qualquer coisa como 300 mil, essa zona do Mar Negro. Aparentemente estará em diminuição porque alguma colheita de ovos continua a haver, e há predação por parte de gaivotas e outros animais selvagens. A nível da Europa Ocidental, as maiores colónias situam-se em França, sobretudo penso que na Bretanha, e depois também na Bélgica, nos Países Baixos e algumas também no Reino Unido. Portanto, está distribuído por vários países. Depois há no norte, há na Suécia, mas aí um número muito mais reduzido de casais. Espanha aparentemente também tem lá umas quadrículas azuis a dizer que apareceram por lá umas colónias. Será que isso Sim, significa que em mais cedo ou mais Espanha... tarde a gente também tem aqui algumas em Portugal? Não, pronto, mas eu ia referir essa possibilidade. Ou seja, o que acontece em Espanha é o seguinte: em Espanha a população nidificante é relativamente recente. Portanto, o primeiro caso de reprodução conhecida com sucesso foi em 1988, no Delta do Ebro. O Delta do Ebro fica na parte sul da Catalunha, ao pé de Tarragona. E depois, nos anos seguintes... Casais Como? Eram muitos casais nessa situação? Três casais. E depois disso, houve colonização mais a sul, na Albufeira de Valência,
onde chegou onde houve, aí teve bastante sucesso, houve 29 casais em 2007, 173 casais em 2009. É claro que a população às vezes varia de uns anos para os outros, mas aquilo tem vindo a aumentar consistentemente. Os locais onde parece haver maior estabilidade são na costa leste, portanto, quer em Valência, quer no delta do Ebro, quer na zona de Alicante, por exemplo, nas Salinas de Santa Pola, e pontualmente tem havido também nidificação no interior de Espanha, que é bastante curioso, uma vez que na Península Ibérica elas são essencialmente costeiras. O que nós vemos no Atlas é a nidificação, já houve nidificação na província de Toledo, que fica portanto, na região de Castilha-La Mancha, já houve até na Extremadura, na província de Cáceres, portanto, numa albufeira que é a albufeira de Valdecanhas. Já houve mais para norte em Zamora, numa região, uma zona úmida bastante conhecida, que é a Vila Fáfila. Em Ciudad Real, também fica em Castela-La Mancha, só que estas pequenas colónias dispersas são muito pequenas e a nidificação é irregular, portanto pode não acontecer todos os anos. Agora, o facto de haver reprodução no interior da península e de ser relativamente recente, porque elas começaram pela costa mediterrânica, coloca como hipótese, mais cedo ou mais tarde, vir a haver reprodução confirmada em Portugal. Não é impossível, não estou a dizer que vai acontecer já, mas não é impossível, tendo em conta que a espécie se está a expandir e que existe habitat disponível para elas. Portanto, poderá haver um ou outro casal, elas muitas vezes associam-se a colónias de guinchos, nós não temos cá muitos guinchos a reproduzir-se, mas não é impossível que mais dia menos dia apareça aí algum casal a reproduzir-se. Agora, há um aspecto curioso, é que o que se sabe é que as aves marcadas nas colónias ibéricas, portanto, aquelas que nidificam no interior da península, vão invernar ao Atlântico, tal como acontece com as outras populações da Europa Ocidental. Portanto, há aqui, e ainda há outro aspecto, é que a leitura de aves marcadas com anilhas de cor permitiu perceber que a colonização da península se deu a partir das populações da Europa Ocidental mais próximas, possivelmente de França ou de outros países, e não por fixação das aves invernantes que vinham do Mar Negro. Portanto, aparentemente, dá-se uma expansão na Europa Ocidental e é através dessa população da Europa Ocidental que Espanha é colonizada por aves reprodutoras, apesar de já haver anteriormente aves invernantes que vinham pelo Mediterrâneo, vindas do Mar Negro, ou da Itália, ou da Grécia, etc. Portanto, há aqui uma dinâmica populacional bastante complexa, no caso desta espécie. A marcação com anilhas coloridas tem permitido perceber alguns destes movimentos, mas obviamente que a espécie é tão variável e tão imprevisível nos seus movimentos que não sabemos muito bem como é que isto vai evoluir naturalmente. Vamos ver. Gonçalo, num minutinho, fala-nos lá um bocadinho sobre a questão taxonómica, porque esta gaivota, como muitas outras, já foi Larus e agora está num género com um nome estranhíssimo. Correto. Esta gaivota foi Larus, inicialmente, portanto era Larus melanocéfalos, que significa exatamente gaivota de cabeça preta, porque Larus, como sabemos, é gaivota e melanocéfalos vem do grego, significa céfalos é cabeça e melas é preto, portanto gaivota de cabeça preta. O nome foi dado pelo Temminck, o Temminck, que era um ornitólogo holandês ou neerlandês, que era o Conrad von Temminck, em 1820, e a localidade tipo foi nas costas do mar Adriático, portanto ali alguns entre a Itália e a Croácia. Obviamente que o Linneu não tinha visitado estas zonas, portanto não conhecia a espécie, que até na altura era muito mais escassa, e ele chama Larus melanocéfalos. Entretanto, mais tarde, esta espécie passa para o género Ictioetus. Ictioetus é um nome que aparece por tautonímia para outra gaivota, que é a Larus ictioetus, que é o gaivotão de cabeça preta, que é uma gaivota grande que aparece ali para o Médio Oriente.
e que foi denominada pelo Peter Simon Pallas. Ora, Ictiaetus, Aetus é águia, Ictius significa, de certa maneira, peixe. Ora, Ictiaetus significa águia, águia e peixe. Parece assim uma combinação um bocado estranha, mas aparentemente esta Lars Ictiaetus, que é uma gaivota já com alguma dimensão, tem um comportamento muito predatório, quase de andar a roubar o alimento, e portanto o Peter Simon Pallas deu o nome Lars Ictiaetus, porque ser um comportamento que fazia lembrar um predador como se fosse uma águia que se alimentava de peixe, podemos dizer assim. Mais tarde, essa gaivota passa para o género Ictiaetus, por tautonímia, como eu disse, passou a ser Ictiaetus e Ictiaetus, e por arrasto outras gaivotas que são morfologicamente semelhantes, ou geneticamente, melhor dizendo, passaram a integrar este género. Foi o que aconteceu com a nossa Larus melanocéfalos, que passou para o género Ictiaetus, que é criado pelo Kaup em 1829. Gonçalo, obrigado. Recordamos, hoje ficou aqui então uma homenagem ao Tutu Luís e falámos da gaivota e na próxima conversa vamos continuar com outra gaivota, não é verdade? Outra gaivota, exatamente. Até Até breve. à próxima Obrigado. então e obrigado a todos os que nos ouviram.